Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista nossa aqui internacional. A gente está agora com a Maria Carolina Machado, que é advogada brasileira, mas residente em Portugal, advoga em Portugal. Advogada no Brasil e em Portugal, né, Carol? E também é membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB-RJ, com quem eu tenho o prazer e a honra de dividir os trabalhos na comissão. E a Carol topou bater um papo com a gente hoje sobre a situação de Portugal como um todo, né? Não só em relação à população em geral, mas também em relação à advocacia, em relação ao Poder Judiciário português, tudo que está acontecendo em Portugal. Né? A gente, Carol, você está acompanhando isso com certeza muito bem. Aqui no Brasil a situação não é diferente da de Portugal. Né? O avanço do contágio da Covid-19 é muito rápido. Eu vi agora há pouco, um pouco antes da gente começar aqui, um gráfico da curva de crescimento do Brasil. Então, assim, na data de hoje, né, isso é importante mencionar, porque essa entrevista vai ficar no ar, só que a cada dia a gente tem uma informação nova e fatos novos. Né? Então, o governo hoje anunciou uma medida, amanhã já anuncia outra, então está tudo mudando muito rapidamente. Então, o que a gente vai falar hoje talvez fique um pouquinho desatualizado para os próximos dias. É importante deixar claro. Então, a gente vai atualizando. Né? Então, assim, a curva do Brasil está praticamente igual à da Itália. Se comparado ao período em que a Itália tinha em relação ao Brasil na época. Né? Então, a curva de crescimento está muito parecida com a da Itália, o que assusta muito. Então, a gente está realmente tomando ainda a pé da situação, a população ainda está entendendo que tem que ficar de quarentena. A gente vê, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Como você sabe, a gente vê muita pessoa ainda na praia, em bar. Então, enfim, é uma preocupação muito grande. Né? As pessoas ainda não entenderam a importância de ficar em casa, né? E a gente realmente tem que aprender muito com o que já aconteceu na Itália e na China, o que já está acontecendo na Espanha, né? Porque está muito forte também, e Portugal. Então, falando um pouquinho de Portugal, eu queria que você me contasse primeiro como é que está o avanço do Covid-19 em Portugal, dá um panorama geral para a gente primeiro. Ok. Boa noite a todos. Nesse primeiro momento, hoje teve um novo relatório, como você disse, realmente a coisa muda muito de um dia para o outro. Tem dias que as notícias são boas, de retrocesso, tem dias que o vírus avança muito mais, e hoje foi um dia ruim nesse sentido, porque hoje o boletim atualizou 1.020 casos confirmados de coronavírus, 5.862 casos não confirmados, 7.732 casos suspeitos, 5 casos recuperados, 6 casos de óbito, 850 aguardando o resultado laboral, 9.008 contactos de vigilância de autoridades de saúde e 24 de cadeias de transmissão. A primeira região muito afetada foi Ovar, que teve o seu decreto de isolamento, no primeiro momento, foi a primeira cidade isolada, não é? Que era onde tinha os maiores índices, não é? de gente suspeita e de gente confirmada. Do dia 18 do 3 para o 19 do 3, que foi agora quarta-feira para quinta-feira, houve uma baixa nos casos. E hoje já houve essa alta nos casos de 63% em relação à percentagem de crescimento, ok? Esse foi o último boletim oficial que a gente tem em relação aos casos de Portugal do coronavírus. Portugal é muito importante hoje a gente contextualizar para quem está vendo que Portugal é um país que recebe muita gente, que tem muito estudante de tudo quanto é nacionalidade, hoje mais ainda com esse boom de Portugal, porque Portugal virou um país da moda de uma hora para outra. As pessoas, muito brasileiro, né? Muito brasileiro, mas além dos brasileiros, assim, eu tendo mais contato com a Universidade de Coimbra, eu vi que tem muito estrangeiro dentro da universidade, então as medidas foram tomadas muito rápidas nesse sentido, das aulas, das situações, porque a gente está com os nossos vizinhos aqui com caos, não é? Teve a Itália, teve a Espanha agora começando a pipocar lá e realmente a China, não é? Então, assim, a gente foi mesmo o que o presidente da República colocou na entrevista que ele concedeu nesse dia 18, agora quarta-feira, quando ele decretou o estado de emergência, e ele disse, olha, não se pode arriscar, não dá para a gente arriscar. Pode ser que essa medida que eu esteja tomando ela seja precoce, pode ser, mas pode ser que não seja. E eu não quero pagar depois pelo que eu não fiz. Então, eu prefiro pagar agora em exagero, ou exagero não, porque as
pessoas já estavam fazendo a quarentena. A verdade é que a sociedade civil de Portugal já estava muito na quarentena, não é? Então, vou retomar aqui, tá bem? Ele só oficializou o que a população já estava fazendo, na verdade. Né? Exatamente. E, na verdade, ele incentivou ainda mais a isso. Assim, continuem como estão, para que não seja preciso força policial, essas coisas todas, porque é um momento de consciência, é um momento que não pede. Eu acho que é um momento muito mais humanitário, muito mais da gente superar as nossas divergências, as dificuldades, as coisas todas que estão acontecendo no mundo, não é só no Brasil, estão acontecendo no mundo, né? Sim. É um momento de que o Estado ainda tem que ter esse trabalho, entendeu? Ou então, sabe, as forças têm que dizer para alguém que não pode ficar andando por aí para fazer compra, né? Não é um momento é um momento que pede consciência. O que é importante, que eu coloquei aqui para refletirmos, Bruno, é que em uma situação dessa fica mais evidente o quanto a saúde pública ela é importante, não é? O quanto que a gente tem que valorizar a saúde pública, porque não, agora numa situação dessa, a nossa saúde depende de todos os outros. E se dos outros não tem saúde, não tem prevenção, não tem o pós, como é, não é? Esse é um vírus de contágio muito rápido. O que eu vejo aqui, morando em Portugal, já advogando aqui há um tempo, o que eu vejo em relação ao lado positivo de Portugal, nessa crise toda, o que o lado positivo? São dois, ao meu ver. Portugal tem uma saúde pública muito boa. Aqui eu até falo algo de cunho pessoal, eu não tenho plano de saúde, eu uso a saúde pública. E o Portugal tem uma população pequena, e não é uma população enorme. Não é? Só São Paulo tem 20 milhões de pessoas. Então, realmente, em relação a números, Portugal é um país pequeno. E em relação ao aspecto negativo, é que a população é pequena e é predominantemente idosa, a população portuguesa. Então, é onde tem só que abrir o áudio. Eu acho que o seu áudio não está... Está me ouvindo agora? Tô. Vamos lá. Problemas técnicos são assim, né? Tecnologia a gente também tem os prós e contras. Mas ainda bem que a gente tem tecnologia nesse momento, né? Olha, você não sabe como está ajudando. Tem até uma conversa para uma outra entrevista só sobre como a tecnologia ajuda a advocacia, porque realmente é hoje impressionante. Início, assim, falei, gente, como seria se a gente não tivesse, né? Não seria. A gente já está em casa sem poder trabalhar. Não seria, exatamente. Complicado. Mas é o que eu estava falando do seguinte, que, né, eu estava vendo algumas entrevistas e estudos do porquê que isso aconteceu na Itália, da forma que aconteceu, né? Que a Itália, proporcionalmente hoje, pelos dados oficiais, tem o maior número de mortos do que até a China. Uma população de 1,5 bilhão de habitantes aproximadamente, onde começou a crise, né? Essa crise de pandemia, né? Que até então era epidemia, até se alastrar para o mundo inteiro. Então ninguém entende isso. Eu estava conversando com um advogado italiano, amigo meu, que a gente também gravou uma entrevista, o Giampiero, e ele falando que o que se entende até agora é por conta da idade da população. Realmente, a população é uma população mais velha. Naturalmente, isso acaba refletindo em um número maior de infectados, de casos mais graves e também de óbitos, naturalmente, né? Mas Portugal também tem esse cenário um pouco parecido, né, nesse sentido, né, em relação à idade. Muito parecido, enfim. Agora, vou falar um pouco depois do decreto, deixa para a gente falar mais para frente, tá bem? Em relação, o que eu vejo, então, em relação aos dois aspectos positivos não é que são esse que a saúde pública funciona, e em relação ao número de habitantes no país inteiro, não chega perto do que outros países, enfim, muito maiores, uma Rússia da vida, enfim, são países muito maiores, não é? Então, como a gente está vendo que por semana as coisas às vezes elas aumentam nos países que têm uma população muito grande, isso é muito complicado. E em relação ao aspecto ruim esse cuidado com a população idosa, porque Portugal já tem um problema de não nascer mais tantos portugueses, então os que tem que preservar, não é? Então, assim, e de qualquer forma, e então eu vejo essas duas posições, uma boa, uma ruim, né? E hoje o boletim são 1.020 casos, tá? Quais foram as medidas
adotadas pelo governo português para conter esse avanço? Vamos lá. Acho que a primeira grande resposta dessa pergunta, Bruno, é em relação à sociedade civil, porque a sociedade civil, ao ver a Itália, né, que estava muito caótico as semanas atrás e agora ainda está, as coisas estão muito mesmo, o cenário é um cenário muito difícil, além de ser um cenário muito triste, a sociedade civil se disciplinou de uma forma muito grande, Portugal. Eles foram diminuindo, mas de repente encerraram tudo, porque viram que com a experiência da Itália, não é, com uma experiência muito ruim da Itália e desastrosa, eles conseguiram ver que não ia resultar se a gente ficasse no meio termo de vamos sair quando a gente quiser. Não, todos se recolheram muito antes. Então, esse ato político, que é um aviso sério, que é um alerta sério, que é um decreto de emergência, né, proferido pelo presidente aqui, com apoio da Assembleia e com apoio do primeiro-ministro Antônio Costa, é um aviso mais de um paciente que já estava um pouco medicado, assim, é como se fosse, né, o médico passando para ver as visitas, mas o paciente já sabendo do quadro, já entendendo tudo o que estava acontecendo. Então, eu acho que essa primeira resposta vai mais nesse sentido, que a sociedade civil que antes do governo também se mobilizar, ela fez. Ela realmente levou a sério isso, porque viu que, como a Itália estava, poderia facilmente chegar em Portugal isso da forma que estava. Isso é muito bacana, porque realmente vai muito na contramão do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, é muito positivo ver a medida tomada de ofício, né, pela população portuguesa, porque aqui realmente foi, não é que foi, está sendo oposto ainda, pelo menos até agora. Então, como eu te falei, as praias lotadas no final de semana passado, realmente muita aglomeração nas ruas, as pessoas ainda não entendendo da importância. Porque realmente, às vezes, a China é muito longe, a Itália, por mais que tenha uma relação histórica, também, né, fica do outro lado do oceano, então a coisa não chegou aqui ainda com tanto impacto. Agora, hoje, nós temos já, acho que 7 ou 8 mortos confirmados, quase 700 casos, até o final do dia, com certeza, 700 casos confirmados, só que essa curva tende a crescer, já se falam aí, daqui a 3 dias, em 3.000, 4.000 casos. Então, assim, e a gente vê nessa desordem da população que acontece também que os governos também não têm uma diretriz muito bem definida do que fazer. Então, você vê o governo federal por um caminho, os governos estaduais tentando ali, de alguma forma, auxiliar. Então, por exemplo, dou 2 exemplos aqui, que são os principais, né, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo começou a vetar os eventos públicos, por exemplo, mas não os eventos privados. Então, para até 500 pessoas seria permitido, vai da consciência de cada um. Agora já não mais. Então, o governador João Dória decretou o estado de calamidade e realmente vetou qualquer tipo de aglomeração. Aqui no Rio de Janeiro, ontem houve um decreto do governador, que está sendo até discutido isso em relação à participação das agências reguladoras nacionais, né, a ANAC e a NTT, com relação à execução desse decreto, que ele até proíbe os voos nacionais de estados que têm casos de Covid-19, que são quase todos, são 22, eu acho, hoje, e também de voos internacionais de países que também têm histórico dessa doença. Ou seja, há realmente uma grande dúvida e os governos estão trabalhando de forma individual para tentar conter, porque é tão assustador o que está acontecendo que nem os governos estavam preparados para isso. Né? O sistema de saúde nem se fala. A gente mal tem leito e tratamento para as pessoas que têm doenças comuns, vamos dizer assim, cardíacas, tratamento de câncer. Só para isso já é uma situação muito caótica. Então, você imagina com uma nova doença que chega, e é o que está todo mundo aqui conversando, né? Até em tom de conversa assim. Se a gente não consegue tratar quem tem um problema cardíaco, né, uma cirurgia da saúde pública, como é que você vai tratar quem tem um Covid-19? Aí você vai dar prioridade ao Covid-19, mas vai deixar de cuidar quem tem que fazer uma cirurgia do coração ou um transplante. Ou seja, a lei de Sofia, que é o que está acontecendo na Itália, não é? Exatamente. A Itália está mesmo as pessoas com 80 que estão muito mal, algumas eles já dão por caso perdido. Estão descartando, né? Exatamente. É tão triste isso, mas assim, eles não, é uma questão que não tem o que fazer, não tem o que fazer. E é um país que recebeu muita ajuda também, não é? Outro ponto que eu acho importante colocar, mas um pouquinho fora daqui, não se pode criar nenhuma briga agora. Brasil com outros países ou qualquer outro país com outro país,
porque isso não é hora de briga, isso é uma hora que o mundo inteiro precisa se unir, porque não adianta também um país como o Brasil, que é um país forte economicamente, que é um país com vários parceiros, que é um país que, né, enfim, produz a beça, não adianta ele também ficar infectado, porque isso vai infectar a economia de outras pessoas também. E não é assim, não é só a economia. Eu estou dizendo assim, primeiro são as pessoas, óbvio, mas assim, um país desse que não se recupera de uma tragédia dessa é muito complicado para outros também. E de alguma forma vai respingar na economia, não tem jeito. Não, já está respingando, né? Na verdade, você vê alguns setores que são até mais impactados. Setor de turismo, por exemplo, aqui no Brasil, é uma tragédia sem precedentes, né? Então você vê hotéis, agências de viagem, realmente estima-se acho que 3 a 5 milhões de desempregados. Sim. Talvez seja até maior esse número. Então é uma preocupação muito grande, né? Sim, vamos lá. Carol, No me dia fala um 18, pouquinho sobre em relação ao Poder Judiciário português, ao sistema de justiça. então, deixa eu terminar dessa questão do governo, de falar um pouco Medidas, dessa. vamos lá. Foi decretado o anúncio de estado de emergência no dia 18/3, no Palácio de Belém. O presidente Marcelo Rebelo de Souza falou, decretou. A Assembleia, eles votaram na Assembleia. Num primeiro momento, o Antônio Costa era um pouco não a favor dessa medida, porque ele achava que isso ia pôr em risco a democracia, mas eu concordo com o Marcelo quando ele diz isso está previsto na Constituição. Isso é uma medida excepcional no momento excepcional. Ele fala exatamente, são essas as palavras do presidente. É uma medida excepcional num momento excepcional. Ele elogia o povo dele, mas, ao mesmo tempo, ele diz, continuem fazendo, mas eu não vou pecar como presidente, que ele tem as funções públicas dele, não é? Ele é presidente 15 dias, podendo ser prorrogável por mais tempo. Eles vão ver como é que vai, não é? Como é que vai ser a percentagem de aumento dos casos de coronavírus aqui, porque tem muitos em teste ainda. Então, como eu coloquei, que em um momento o primeiro-ministro e o presidente divergiram sobre essa questão. O Costa colocou de forma clara que a questão que a dúvida dele seria se a população não iria quebrar a confiança em relação à democracia, porque essa é uma medida que restringe a liberdade das pessoas imposta pelo governo, não é mais voluntária. É muito importante perceber que a sociedade civil portuguesa ela é muito respeitosa, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, já mudou o cenário. Ela já não é mais voluntária a quarentena, ela é imposta. A gente já não pode mais sair, e realmente a gente só sai para as coisas muito, muito essenciais, não é? O Marcelo afirmou que não poderia isso tomar uma proporção menor, que ele encara isso como uma guerra contra um inimigo invisível, de algo que não se tem como prever, de como saber, não é? A gente faz o máximo que pode para ter as precauções, todas as medidas estão sendo tomadas, mas realmente a gente pode ter contato com qualquer pessoa que tenha adquirido o vírus e não ter essa noção, né? E você esse não trata a controle. pessoa, nem a pessoa sabe o que tem, né? Então esse é um grande problema. Eu estava lendo Mas também. a Itália, eu tenho uma parceira de advocacia que há muitos anos mora lá, e ela disse, Carolina, teve gente no norte da Itália que nem sabia que estava, achava que era uma gripe comum. Então, assim, quantas pessoas essas pessoas não infectaram, né? Então, por isso, o isolamento é muito importante o quanto antes, mesmo antes de decreto, mesmo antes de governo. Quem puder já ir fazendo da forma que pode, é o melhor que tem. Até porque eu não sei como é que está em Portugal, mas aqui no Brasil, até por falta de teste para todo mundo, a recomendação é de que se você tem um sintoma de resfriado, ou seja, nariz entupido, uma dor de garganta, você não vai para o hospital tentar fazer teste, porque a ideia é priorizar quem realmente está mal. Então, e aí isso eu concordo um pouco. Assim, em Portugal, você tem teste para todo mundo, se você pode fazer. Está tendo muito teste, está tendo também muito voluntariado nesse sentido. Muitos países mandaram ajudas aqui para Portugal, muitos, não foram poucos. As universidades estão ajudando muito, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, essas universidades estão realmente fazendo um trabalho muito incrível, mas a recomendação sempre é nesse sentido de se você tiver com qualquer coisa, não vá, mas se você tiver com algo que está muito parecido com sintomas, vá. Mas nesses ambientes também dos hospitais tem muita gente infectada, não é? Então, assim, de repente você está com uma simples gripe e vai lá, Volta existe com a doença, né?
volta com a doença. Então, o que às vezes é melhor é você ligar para o sistema. Às vezes tem como você falar pelo telefone, então algumas situações tem como eles estão atendendo direto, e é uma coisa que eu acho que é importante também avisar as pessoas para não irem porque nesse momento de confinamento as pessoas também ficam muito cismadas, existe o psicológico, né? Então, qualquer coisa que aconteça, a gente já entra num pânico que acha que, não é, o mundo vai acabar. E é muito preocupante, sim, mas acho também que a gente tem que controlar a nossa cabeça nesse momento. É um momento de disciplina de tudo, né? E é muito difícil, né? Porque assim, ninguém estava preparado para isso. Eu acho que isso veio realmente muito rápido, né? Assim, eu posso falar aqui pelo Brasil, o primeiro caso foi dia 25 de fevereiro ou 26. Hoje, dia 20 de março, tem menos de um mês que isso aconteceu. É muito rápido. E há 7 dias, 8 dias, começou a ser estabelecida essas quarentenas, enfim, ainda que não sejam obrigatórios do ponto de vista de ter alguma policiamento, né, impedindo você de sair de casa, como tem na Itália, você tem que sair com uma autorização por escrito para mostrar para onde você está indo, eu estou indo para o mercado, eu estou indo para a farmácia. Aqui não tem isso ainda, então ainda vai realmente da consciência de cada um, mas lojas fechadas, shoppings fechados, qualquer tipo de estabelecimento, né? Uma coisa só que me preocupa é essa questão do teste que a gente estava falando. Quando você não faz o teste, isso também mascara um pouco o número de casos que você tem, né, apurado, né? O que dificulta um pouco o tratamento. Mas realmente é uma situação que você não tem muita saída. Como você Não até tem falou, os idosos na Itália, lá de 80, 90 anos, você não tem o que fazer. Porque você só tem um leito, você tem que escolher. É terrível. Mas, essa leitopia então, mesmo. não tem muita solução. Exatamente. Que é aquela coisa de ou você salva um direito ou você salva outro e não tem como. Lá chegou num ponto que não tem como. E, além do que, em relação a essa coisa da autorização, é isso que eu penso nesse momento como cidadã. Eu não falo nem como advogada, eu falo como cidadã. Eu acho assim, esse é o momento mais de teste civilizatório do que qualquer coisa. Se você ainda põe, imagine, no governo da Itália, realmente tem que sair com permissão do governo e tudo mais, mas se você ainda põe na conta do governo, nesse momento, ter que produzir milhares de autorização para as pessoas poderem sair, já é mais uma responsabilidade no momento de caos. Então, eu acho que não é esvaziar a responsabilidade do governo, mas é todo mundo ficar com a sua individual, para que isso não aconteça. Não é que não tenha que ter policial na rua, tem, aqui está tendo. Mas, assim, não é toda hora também, não é? Eles estão se revezando. Aqui perto de casa fica de vez em quando, mas eles não ficam todo o tempo, não é? Então, assim, vai muito da cabeça de cada um, do livre-arbítrio de cada um, né, Bruno? Agora, nesse momento, a gente conta com um senso coletivo muito grande, muito grande. Até porque, por mais articulado, por mais estudado, por mais tudo que o presidente da República seja e o primeiro-ministro são mesmo muito preparados, mas eles são dois, não é? A coletividade é que faz a diferença nesse momento. Eles podem decretar o que eles quiserem, se a população quiser se rebelar e ficar fazendo o que bem entender, não adianta nada, não é? A não ser que ele coloque o exército na rua para poder conter a população, mas do contrário, você falou. Todo mundo tem que assumir uma parcela de responsabilidade, né? E aí o Marcelo funciona muito bem como líder, né, nessa questão. Eu até vi um texto dele no Instagram, muito, muito bacana, que até você postou sobre isso. Sim, sim. E o recado, eu acho que desse vírus, dessa doença que pegou todos nós tão, não é? Foi uma coisa tão inesperada, tão rápida, tão agressiva, que é um recado para todo mundo, não é? A gente não pode deixar de perceber esse lado dessa questão. Fora tudo que a gente tem que gerir nesse momento, é um recado para todos os povos, para todas as nacionalidades, para todas as classes. Não é um recado para um ou dois, não adianta a gente ficar apontando erro nesse momento para um ou dois ou três. As pessoas que sempre fizeram acima da média e que usaram a natureza de alguma forma irresponsável sabem que fazem, entende? Mas não é esse momento, eu acho que não é para isso. É um momento mesmo de união e de civilidade, não é? Porque senão as coisas desandam. Aqui, pessoas estão autorizadas a sair de casa para ir comprar remédio, alimentos, receber cuidados de saúde, passear com os cachorros, com os gatos, sem que eles fiquem também esfregando para tudo quanto é lado sem cuidado. Isso é mais para ir embaixo, levar o seu cachorro, o seu gato lá embaixo e acabou. E até pode correr no parque, mas se você estiver sozinho no parque, que é uma coisa difícil, não é? Então, assim, não é muito fácil. Todo mundo, né?
Cada um tem que E as esclarecer, né? pessoas Isso. com medo, existe um medo coletivo de não vou sair. Existe essa já retração, que é uma É coisa muito que bom. Isso é muito bom para o momento. muito bom, eu acho muito bom, porque a gente destemida nesse momento é tudo que a gente não precisa, não é? Exatamente. Porque não é momento para isso. É, a quebra dessa eventual imposição vai constituir um crime de desobediência civil, nos termos da lei portuguesa. As autoridades que identificarem alguém nessa situação vão encaminhar para casa ou para o hospital, né, na situação de estar ruim e não estar percebendo que está ruim e não quer se tratar, porque tem gente que está fazendo esse tipo de coisa, não é? E não é, às vezes acha porque está bem, é uma gripe, vai passar. Mesmo com o exemplo da Itália, ainda tem gente que ainda pensa assim. As pessoas com mais de 70 anos são obrigadas a ficar em casa. Elas têm um horário agora reservado nos mercados, 2 horas de mercado só para os idosos, mas vai entrar um por vez. Isso já estava acontecendo há 2 semanas atrás aqui em Portugal, porque quando eu vou no mercado, ou quando qualquer pessoa da minha convivência vai, já está tendo uma triagem muito grande na entrada do mercado. Entra com luva, não tem contato com nota, dificilmente paga em nota, paga nos cartões, e em relação, de preferência, não encostar em ninguém, nos funcionários que estão também servindo a gente num bem essencial, mas estão expondo as suas próprias vidas, não é? Com certeza, muito. Aqui no Brasil a gente não chegou nesse nível de cuidado, É, quero que a gente chegue. E a gente vê no mercado alguns funcionários trabalhando de máscara, mas assim, pagamento em dinheiro continua, né? Inclusive as pessoas conversando dentro do mercado, né? Eu vi isso ontem. isso, isso Realmente é não muito dá. complicado. É. Os transportes públicos têm tido muita limpeza. O que o governo está fazendo em relação a isso, né? E as câmaras também, a Câmara Municipal de Lisboa tem sido fantástica nesse sentido das limpezas dos lixos, que eu nunca tinha visto fazerem, assim, no sentido de lavarem mesmo. E o metro e os comboios e todos os transportes públicos estão realmente com limpeza todos os dias. Porque, ainda que eles estejam em frota reduzida, porque realmente estão reduzidos agora, eles estão gratuitos em relação a poder entrar, mas não para incentivar, para desincentivar o uso das máquinas para carregar os passes, ou para comprar bilhete, ou para qualquer troca de moeda, e para que você possa ter mais livre acesso, não é? Para não ficar Sim. tendo que trocar, porque todo dia alguém compra um ticket, aquela máquina funciona o dia todo. E em relação a essa limpeza mesmo, essas mudanças que foram umas mudanças significativas do governo. Também ainda não tinha visto o metro gratuito aqui, e isso está acontecendo. E em relação à Câmara de Lisboa, ela disponibilizou o centro de alimentação agora e de cama com abrigo para cachorro e até para as pessoas que moram na rua. Eles fizeram isso agora para ajudar. O que mais? Hoje foi decretado que qualquer pessoa que chegar do exterior vai ficar 14 dias isolada, não vai entrar de primeiro em Portugal, não vai entrar. Agora até tive um caso recente que me ligaram e que, Carolina, como que eu faço? Porque meu marido é português, moro em Dublin, e quando eu fui entrar na companhia aérea, eles já não me deixaram entrar, porque ela não tem visto. E mesmo nesse espaço Schengen, mesmo na Europa, eles não estão deixando entrar. Ele entrou e ela não entrou. E nem de carro, né? Quer dizer, a fronteira de Portugal com a Espanha está 100% fechada. 100% Para carro fechado. também, assim, carro de passeio. Para carro também. Só em relação aos alimentos, a Sim, coisas essenciais, é que está transporte de passando carga. com autorização. Com autorização. Eles realmente estão fazendo muito essa fiscalização. E aí eu acho que é importante dizer, em estradas, nesses lugares, é mais importante o governo estar, é mais importante o aparato do governo estar, do que ficar aqui embaixo de casa controlando quem entra e quem sai. Isso tem que ser um sentimento do cidadão. Por isso é importante, conta com a educação nessa hora das pessoas, de não desobedecer essas ordens tão básicas num momento desse, não é? Porque, E a assim, segurança de todo mundo, né? Inclusive dessas pessoas, né? exatamente. Então, assim, é realmente o que o Marcelo falou, e eu concordo em gênero e número grau com ele em relação a isso. Ele disse que o estado de emergência é um sinal político forte e é democrático. Democrático porque tem a convergência de vários poderes para conseguir colocar ele, né, na prática. Teve que ter com ajuda com o governo do primeiro-ministro, aval do primeiro-ministro, teve que ter a Assembleia da República votando numa sessão extraordinária. Então, ele é democrático por isso, e ele está dentro de uma Constituição democrática, que a gente não pode esquecer, que a Constituição portuguesa é uma Constituição democrática, então ele está lá dentro
ele cerceia a liberdade, ele vai de encontro a essas liberdades, mas num momento muito excepcional e num momento que não tem outra saída, a não ser isso. Nós estamos vendo, por A mais B, que o isolamento é a melhor forma de prevenir. Não é? Tá certo. É o único jeito. A gente até viu no Reino Unido que a medida que foi adotada foi diferente, né? Que a ideia era de imunizar a população para tentar, quer dizer, o achatamento da curva seria pela imunização da população de forma mais rápida e não pelo isolamento, né? Eu acho que a Holanda também, se não me engano, uma contradição, né? Porque o Reino Unido é muito importante cientificamente, né? Então, assim, da onde vem tanto cientista, da onde vem eles irem de encontro com isso num primeiro momento, e eu achei não muito boa essa E pelos dados até agora não surtiu efeito, né? Que o número de casos não. lá também está bastante grande. Então você vê que realmente essa imunização aí geral da população é perigosíssima. E eu tenho alguns advogados que moram lá e que não estavam fazendo mesmo. As pessoas não estavam cumprindo a quarentena a rigor. Aqui já tem um tempo de quarentena voluntária. As pessoas diminuíram o ritmo muito. Só iam mesmo no essencial. O decreto do Marcelo veio para colocar a lei. Olha, está aqui a lei, mas assim, isso já estava acontecendo muito. Porque uma coisa importante que eu acho, Carol, é que você tem que ter uma liderança dizendo também o que tem que fazer, né? Às vezes a população precisa de uma orientação, né? Não saia de casa, não desça, não. É importante ter alguém para falar. Ele veio falar e de uma forma. E ele fez assim, isso, o Marcelo fez isso, é muito importante isso. Muito importante e muito legal porque ele colocou isso, mas ele colocou incentivando o povo dele. Ele falou: olha, vocês estão ok, vocês estão fazendo a parte de vocês, muita gente está fazendo a sua própria parte, continue. Foi um recado assim. Esse decreto que eu estou colocando não é um decreto para impor nada, no sentido assim de, né, de combate com a população, porque eu tô no outro lado de vocês, eu estou do mesmo lado que vocês. Exatamente. Mas não é nós vamos tirar a liberdade individual de reunião, de fé, disso, daquilo. Tem que tirar nesse momento. Ela é a única forma de combater isso. É o único remédio. A gente não tem nem vacina, então ele é o único remédio. Né? A vacina é prevenção, né? Não tem jeito. Exatamente. Vamos lá. O pacote para incentivar as empresas e a economia demonstrado essa semana também. Tá? O Ministério das Finanças contactou no dia 18 a Associação Portuguesa dos Bancos para avançar com o processo de definições das medidas dos combates aos efeitos da crise originada pela pandemia e as consequências disso na economia. Os pacotes de apoio à empresa e à família, mas no primeiro momento eles focaram mais nas empresas, porque as empresas, querendo ou não, garantem o sustento das famílias. Não é? O ministro das Finanças, que é o Mauro Centeno, e o ministro da Economia, que é o Pedro Cisa Vieira, anunciaram no dia 18 um conjunto de linha de crédito para a tesouraria das empresas no montante de 3 bilhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia. O governo anunciou também, no total, que vai injetar 9,2 milhões nesse primeiro momento de euros nas empresas e nas famílias 5,2 milhões de euros através dos impostos. As medidas anunciadas pelo Mauro Centeno destinam-se às áreas de garantias públicas ao sistema bancário e as flexibilizações das obrigações fiscais e produtivas, e são as seguintes: um conjunto de linha de crédito que, no setor de restauração, são 600 milhões já definidos, dos quais 270 milhões são para micro e pequena empresa. Restauração são os restaurantes. Turismo, 200 milhões de euros, dos quais 75 milhões de euros para micro e pequena empresas. Hotéis e empreendimentos turísticos, 900 milhões de euros, dos quais 300 milhões de euros para micro e pequena empresa, 1.300 milhões de euros, dos quais 400 para micro e pequena empresas para hotéis também. Os bancos vão passar a aceitar os pagamentos eletrônicos sem um limite mínimo. A contribuição à segurança social são reduzidas a 1/3 nos meses de março, abril e maio. CPA dos advogados, que é a contribuição da Previdência dos advogados, que é alta e é por mês, ela realmente também vai ficar adiada, o pagamento, conseguimos isso. A criação de um grupo de trabalho para acompanhar o abastecimento de bem, o aumento do limite do pagamento nos cartões, de 20 para 30 euros, a suspensão de processos de execução na área fiscal e na área contributiva em curso, que venham a ser instaurados, eliminação de taxas mínimas cobradas aos comerciantes e as linhas de créditos anunciadas nesse período. O ministro abriu a porta a um orçamento do Estado, retroativo
durante 2020, de forma a acomodar as medidas previstas pelo governo de apoio à economia anunciadas no âmbito do combate ao surto. Empresas vão poder adiar o pagamento à banca, as empresas vão também ter o acesso a uma moratória concedida pela banca na banca é as finanças, que é igual à Receita Federal daí, não é? No pagamento dos capitais de juros, de acordo com o que foi anunciado essa quarta-feira pelos ministros das Finanças, a que ser trabalhada pelo Banco de Portugal, que é o BDP, e o setor bancário. Teve também na coletiva que foi anunciado o pacote, se a concessão de moratórias da banca às empresas seriam alargados às famílias, por exemplo, no pagamento de prestações de crédito à habitação. O ministro da Economia, que é o Pedro Cisa Vieira, afirmou que as medidas dirigidas à situação das famílias serão comunicadas posteriormente. Reforçou que a questão essencial nesse momento, nesse primeiro momento, não é, é assegurar que as empresas preservem essa capacidade produtiva, para no momento que possam retomar, tenham liquidez, não é? Para que elas não quebrem. Que a principal prioridade agora é assegurar mesmo essa liquidez e o funcionamento da economia, que nós estamos de casa, mas a economia não pode parar, porque sem economia também não existe saúde, não é? Essa é a grande dúvida, né? Quer dizer, eu estava até vendo uma entrevista que é super triste com um vendedor de pipoca no centro do Rio. Ele fala, ele está vendendo pipoca, né? Aí perguntando sobre o movimento, que lógico que era zero, não deve ter vendido nada no dia. Isso tem uns 3 dias que eu vi essa matéria. Ele falando, ou eu morro de coronavírus, ou vou para casa e morro de fome, porque não tem o que fazer, porque eu vivo de vender pipoca. E aí você não tem circulação de pessoas. Então, realmente é muito complicado, né? E você vê realmente as pequenas e médias empresas são as primeiras a serem afetadas por isso, obviamente. Então, se não tiver realmente um plano para auxiliar essas empresas, realmente a expectativa é muito sombria, né? Muito. Esse pacote, nesse primeiro momento, vai de certeza ser ajustado, melhorado, aumentado. Não se abordou em relação à conta de luz, gás e água, ainda não foi abordado e definido sobre isso, ainda vai ser. Não é? Na França, a gente teve aí o anúncio do Macron que ele vai deixar a população não pagar a conta de água, luz, gás, já teve esse anúncio. Com essa crise, como essa crise afetou o sistema de justiça português e os impactos... Oi? Ainda está sem o áudio. Estou ouvindo. Como essa crise afetou o sistema de justiça português e quais os impactos no sistema de justiça? Bom, de muitas formas. Né? De repente, tudo parou. De repente, tudo que... E Portugal tem uma coisa... Agora eles começaram com a questão de estar mais informatizados, mas a tecnologia em relação ao sistema de conservatória, tribunal, é algo recente, tá, Bruno? Não é algo de muito tempo. Eu trabalho com as conservatórias, que é o órgão onde é competente para analisar os pedidos de cidadania portuguesa, e as conservatórias, elas têm muito atendimento ao público. É agora que elas começaram a colocar os processos com chave para... Ainda bem que implementaram isso antes dessa questão toda, porque implementaram mesmo, assim, colocaram agora... Por coincidência, foi anterior, né? Foi anterior, porque assim, até então era no balcão as informações. Então, até a minha vinda para cá, até essa questão do escritório toda para cá, é porque para ter um acompanhamento mais perto, porque antigamente não tinha isso. Antigamente era uma situação de que você tinha que ir mesmo no balcão, ou numa situação que não estava de uma forma tão cheia os pedidos de cidadania, os conservatórios não estavam, não é, com pedidos até o talo, com a sua capacidade lotada, realmente os e-mails eram respondidos com mais rapidez, mas assim, é porque agora virou uma coisa de muitos pedidos por dia. A conservadora disse, Carolina, tem dia que eu atendo aqui, os meus funcionários no balcão, atendo 3.000 pessoas. Então, assim... Você imagina isso parar da noite para o dia, né? E outras, você imagina isso numa situação que a gente está agora, nesse presente momento. O contato com isso, entendeu? Eles estavam até colocando muitos avisos de não pôr a mão... Mas, assim, são as pessoas falando, trocando, não tem jeito. Isso não tem jeito. Isso foi a primeira coisa que foi encerrada aqui. O sistema de justiça no balcão foi a primeira coisa que foi encerrada. Isso mudou tudo, não é? Para os advogados, mudou tudo, claro. Todas as lojas do cidadão, que são as responsáveis por fazer os serviços de antecedente criminal português, de cartão cidadão, de passaporte, de renovação de passe, de transporte público em relação à mobilidade, tudo isso foi encerrado. Não tem nada disso mais aberto. Tá?
Os passes eletrônicos você ainda consegue carregar na máquina, mas agora não está preciso porque está gratuito. Eles fizeram isso para não precisar do serviço. As conservatórias, que são os locais que tratam da cidadania, e a SEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira, estão encerrados para atendimento ao público, e os tribunais também. Algumas importantes medidas que eu acho importante falar suspensões de ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e dos processos para entrega de coisa imóvel arrecadada, sempre que implicar falta de habitação própria para arrendamento. A segunda medida, suspensão de produção dos efeitos das denúncias de contrato de arrendamento habitacional ou não habitacional, efetuadas pelo senhorio, que é quem administra o bem, o imóvel aqui. Suspensão de execução da hipoteca sobre o imóvel que constitui habitação própria permanentemente do executado. Aplicação de regime de férias para atos processuais e procedimentos nos tribunais judiciais, administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos judiciais, tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidade de resolução alternativa de litígio e órgãos de execução fiscal, e suspensão dos processos urgentes, salvo se for viável a utilização de meios de comunicação à distância, se tiverem causa de direitos fundamentais. Suspensão de prazos de prescrição e de caducidade relativa a todos os tipos de processos e procedimentos. Suspensão dos procedimentos que correm em cartório e conservatórias. Suspensão dos procedimentos sancionatórios e disciplinares e respectivos atos de diligências que ocorram em serviço de administração direta e indireta, e suspensão dos prazos administrativos e tributários que ocorram a favor de particulares. Aditamento das reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais dos meses de abril, maio até 30 de junho de 2020, salvo se puderem ser realizados por videoconferência ou meio digital. Então, o que se chega à conclusão é a advocacia está toda em home office mesmo, fazendo todas as reuniões. Graças a Deus, nós estamos num período que também temos a tecnologia, então temos essa saída, não é? E os prazos, aqui existe um sistema no tribunal que chama Sítios, que é um sistema interno que é mais de âmbito nacional e que você consegue protocolar tudo por esse sistema de forma digital, então eles recebem numa boa. Eles estão recebendo um documento físico, sim, por correio, mas a questão é como essa medida em relação ao correio estava antes do decreto de emergência, agora pode ser que o correio também feche aqui. Não sabe ainda como é que isso vai se dar, né, depois do decreto. Pode que o correio também feche, e aí, em relação fisicamente, você só entrega depois, mas você pode digitalizar e mandar por e-mail, também resolve isso. Me fala uma coisa, os advogados todos em Portugal, aí, a maioria, eles estão preparados com essas ferramentas tecnológicas? Que a gente viu no Brasil muita dificuldade no início do processo eletrônico. Não sei como é que está em Portugal isso. Então, como os advogados mais velhos, né? Essa é uma preocupação. Como eu te falei, em relação a isso, o Brasil ele está mais avançado, tá? Na minha percepção, como advogada, já trabalhei nos dois países, então consigo dar um pouco esse feedback. Em relação a isso, sim. Acho que a gente já tem uma intimidade com a tecnologia maior do que talvez aqui. Talvez eles não usem tanto a tecnologia, até para não se viciarem. O europeu também tem uma coisa de se distanciar um pouco da tecnologia para não ficar também muito... Não é? Eu, por exemplo, tenho um hábito de todos os meus clientes terem meu telefone. Aqui não existe muito isso na advocacia, não é mais pelo meio formal mesmo, por e-mail. Então, a advocacia anda de outra forma aqui. Como vai funcionar? Vai funcionar como uma readaptação. A gente vai ter que se readaptar, não é? Esse é um vírus que veio para mexer em tudo, inclusive nos nossos hábitos. Então, aqui não é diferente disso em nenhum país. Em relação aos tribunais, realmente já tem as coisas, as ferramentas, o sistema Sítios. Teve até 2 meses atrás, teve uma grande conferência na Ordem dos Advogados daqui para eles ensinarem o sistema Sítios, que ele também não é autoexplicativo, ele tem algumas ferramentas que não é tão fácil assim. Tivemos que ter esse workshop com eles aqui, foi ok. E ainda bem que isso aconteceu tudo antes, porque eu fico pensando, se não tivesse acontecido, quantos advogados aqui, até que tem a ordem aqui brasileira como eu, não iam ter esse acesso, não iam saber gerenciar isso, não é? E isso é uma coisa que realmente é favorável nesse momento. E é a readaptação necessária, eu acho, para todo mundo, porque é um cenário novo para todo mundo. Então, assim, os clientes vão ter que se adaptar,
nós vamos ter que nos adaptar, todo mundo vai ter que se adaptar, porque a economia também não pode parar. Mas eu acho que até acaba sendo um movimento, claro que sem falar de toda a parte ruim, que obviamente uma pandemia, 99% são coisas negativas, mas essa obrigação de quarentena que a gente não teve em outras pandemias anteriores, como a pandemia da SARS, né, em 2000 eu não me lembro agora do ano, mas enfim, no nosso passado, e outros problemas também, outros tipos como H1N1 também, que foi outra pandemia, né? A gente não teve essa questão de isolamento, nessa quarentena global como está tendo agora. O que é até curioso, né? Por que não houve isso no passado? Não sei se porque o vírus do Covid-19, o contágio ele é mais fácil, talvez seja por isso, realmente eu não sei, não é a nossa especialidade, né? Nem minha nem sua. Mas realmente isso também acaba causando uma reprogramação de mentalidade, né? De como a gente, advogado, trabalha, né? E talvez o home office seja mais aí utilizado daqui para frente, os clientes passem a ter uma relação um pouco mais virtual, não no sentido de que seja mais afastada, mas de usar ferramentas tecnológicas, como a gente está fazendo aqui agora, né? Batendo esse papo. Como a gente usa a tecnologia, ela nos aproxima muito, não é? Exatamente. Então, dependendo da forma como você usa, ela é um grande canal de aproximação. Eu, por exemplo, nessa pandemia, com a minha família, você vai para o Brasil? Muita gente me perguntou sobre, não vou ficar aqui, eu trabalho aqui. Então, assim, eu consigo ver as pessoas pela quarentena, eu vou ter que ficar em qualquer lugar do mundo. Então assim, aqui ou aí é mais fácil eu estar aqui, porque daqui a pouco, se Deus quiser, isso tudo vai passar, vamos voltar à vida normal. E então nós vamos, eu vou estar aqui, é preferível estar aqui. Aqui está com muito caso de gente que está chegando nos aeroportos, estão realmente sem saber o que fazer. Teve 3 ou 4 casos chegaram da Itália, Carolina, o que eu faço? De pessoas que tinham seu voo confirmado, que era uma escala, né, no aeroporto de Roma, e dormiram, não conseguiram voltar. E assim, porque lá realmente está sem informação de nada, tá? Tudo fechado. E nesse momento até é difícil hotel, porque querendo ou não, hotel você tem muito contato com muita gente, não é? Você já começa num estado de... É perigosíssimo, né? Quer dizer, realmente, a hospedagem, qualquer tipo de hospedagem seria perigosa, né? Nessa fase. Muito, então, muito complicado. Exatamente. Realmente, ficar na Itália é muito complicado. Não tem muito jeito. A sugestão é não embarcar, mesmo que seu voo esteja ok, porque dá qualquer problema na Itália, você não consegue tirar a pessoa de lá. Ela vai ter que dormir lá por uns dias, se tiver com filho menor, se tiver... É complicada essa situação. Então, eu acho que é uma readaptação do mundo para tudo. Talvez a gente vá aí repensar alguns gastos fixos também que a gente tem, não é? Tanta coisa fixa que a gente tem e que a tecnologia pode nos ajudar a diminuir. Talvez a gente vá repensar isso. No cenário da advocacia, eu penso nisso. Assim, os advogados que não têm uma estrutura de um escritório enorme, talvez possam repensar a sua forma de viver. E talvez... Eu defendo muito escritórios virtuais. Assim, eu acho muito legal. Deveria ser uma realidade, né? A gente ainda vê isso assim muito. Não, tem que ter uma estrutura muito grande. O escritório tem que ser muito grande. Quando, na verdade, se você for ver, quer dizer, o que você precisa para ter um escritório hoje em dia, claro, se o sistema do tribunal tem essa tecnologia, né, mais avançada de processo e tudo mais eletrônico, peticionamento eletrônico e tudo mais, se você tem à disposição ferramentas do Poder Judiciário que te auxiliem nisso, você praticamente pode fazer um escritório dentro de casa ou numa estrutura muito pequena, né? Você tem uma sala que não precisa ser grande e tal. Isso realmente reduz o custo e ajuda muito o advogado em início de carreira, né? Então, o advogado fica muito com esse medo será que eu me aventuro a fazer um escritório sozinho? Ou eu me associo a uma banca que já tem uma estrutura até para não ter gasto? O pessoal também pensa muito nisso, né? Muito. Então, talvez já tem uma estrutura montada. Exato. Ou vou para um coworking da vida. Mas acho que essa quarentena é muito positiva. Se a gente pode falar que ela é positiva, mas ela é positiva nesse sentido, de repensar realmente o nosso negócio, né? Sim, porque a gente está no momento em que... Porque, assim, existe uma coisa muito verdadeira, Bruno, não é só na advocacia, mas acho que é no mundo. A gente não repensa os padrões dentro da nossa zona de conforto. A gente sempre repensa os padrões na dor. Dificilmente a gente... 1000%. Só na dificuldade que a gente pensa realmente em dar uma virada, né? Exatamente. Então, assim, desde que eu vim para cá, fazer o escritório para cá, eu repensei muita coisa sobre a minha vida em relação à estrutura que eu tinha, ou mesmo que eu já trabalhei. Eu já trabalhei em um grande escritório, então repensei tudo e não deixou de funcionar nada. Tudo continuou funcionando.
Eu tenho a questão no Brasil, ainda tenho uma pessoa que fica comigo, que é a Agnes, que me ajuda muito nas coisas, que é minha sócia. Ela fica direto, porque é professora da PUC, e eu fico aqui fazendo tudo daqui, porque precisa também de um acompanhamento daqui. E, assim, não deixou de ter reunião com os clientes, a gente tem direto por salas virtuais, a gente tem direto por Skype, ou direto por FaceTime. A tecnologia está aí. Então, você consegue estar perto das pessoas. Os e-mails, não é tanta reunião que pode ser evitada por um e-mail passado ou por uma comunicação bem feita, não é? E realmente, assim, eu acho que é um momento de repensar. Pode se adequar, porque tudo dos tribunais, predominantemente no mundo todo, está informatizado hoje em dia. Então, quem sabe isso não seja para a gente realmente mudar um pouco o rumo da coisa. Em relação aos países europeus, eles já têm mais esse costume de estarem mais em casa para trabalhar. Eles não são também, precisam montar uma estrutura enorme. Os escritórios que eu conheço aqui, eles até têm a estrutura para receber os clientes e tudo mais, mas muita gente trabalha remotamente todos os dias. Então, assim, não é uma coisa tão difícil isso na Europa, e eu acho que isso é novo no Brasil, porque a gente tem aquela estrutura mais tradicional de ter as grandes salas, de ter o centro da cidade para funcionar tudo, e que a gente tem que estar no centro para tudo isso, e não necessariamente, às vezes é um custo a mais no seu orçamento. Eu acho que a gente achava que precisava disso, né? Quando na verdade não precisa, mas a gente acaba só se tocando quando a gente é obrigado a ficar forçadamente dentro de casa e trabalhar dentro de casa. Porque assim, o ser humano ele se adapta em qualquer situação. Na situação de guerra ele se adapta. Você imagina se numa situação... A gente está numa situação de guerra também. Invisível, mas está, né? Exato. Visível, mas está. A gente não sabe onde estão as armas, mas a gente está numa situação... Nem o inimigo, nem as armas, né? A gente não vê nem o inimigo, não sabe como combater, mas é uma guerra de fato, é verdade. Então, assim, eu acho que as pessoas... Veio isso tudo para a gente poder repensar. Assim, eu fico, às vezes, vendo na conservatória, quando eu vou, isso do plano prático, quanto as pessoas que atendem ficam cansadas, assim, porque, às vezes, toda hora num setor, eu entro muito por outra cidade, não entro por Lisboa, pedido de cidadania. Às vezes eu vejo assim, qualquer atendimento que você está na sua hora de atendimento, que o advogado aqui tem prioridade, então você pega uma senha de prioridade, você é atendido antes, mas qualquer atendimento é parado por qualquer dúvida e por qualquer... Talvez agora elas vão produzir muito mais do que na época que estava tudo aberto. Com certeza. Entendeu? Porque, assim, eu via que qualquer dúvida a pessoa vinha e interrompia o atendimento e elas estavam também sem dar conta, porque, assim, já não era uma estrutura, as conservatórias são como cartórios aqui, não é uma estrutura já, assim, formatizada e não sei mais o que, não. Ela é uma estrutura simples para um pedido simples. Não é um pedido que tende a complicar. Só tende a complicar em alguns casos. Mas, assim, em tese, isso dá para ser digitalizado. Você paga a taxa, você paga um boleto. Hoje tem tanta coisa, não precisa nem de boleto. Você paga por internet, você paga... Né? Quanto menos papel, melhor para o mundo. Quanto menos carro na rua, melhor para o mundo. Então, talvez a gente esteja vendo agora, na advocacia e fora dela, que é possível o mundo funcionar porque o homem criou a tecnologia. Então, o homem está usando a tecnologia, está usando tudo. Ele está usando um pouco de cada coisa. E o mundo não está dando conta, porque a natureza também não está dando conta disso. Eu acho que é uma forma da gente repensar. Muito bom, Carol. Carol, queria te agradecer para a gente encerrar a entrevista, te desejar aí muito sucesso. E para você ficar segura em casa, não sair na rua, vamos todos fazer a nossa parte, tanto aí quanto aqui. Né? Sim. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá? Tá bom. Um beijinho. Obrigado. Tchau, tchau.